E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do saneamento no Brasil. E se você se interessa por isso, dá um joinha já, aproveita para compartilhar e curtir os conteúdos daqui do canal. Pois bem, então, vamos falar sobre a história do saneamento no Brasil, começando já de antes de 1500, quando viviam os nativos, né, os índios. Não sei se vocês sabem, mas nós brasileiros temos o hábito de tomar banho diariamente e isso é tido como uma herança cultural que a gente tem dos povos indígenas que viviam aqui, porque eles tinham esse hábito de higiene diária, né? Eles se banhavam diariamente nos cursos d'água e jogavam seus dejetos em lugares apropriados. Depois de 1500, o que aconteceu? Os portugueses não tinham esses hábitos e essa cultura, né, de higiene pessoal foi se disseminando entre os portugueses. Mas, num primeiro momento, não existia nenhuma infraestrutura relacionada a saneamento. As pessoas iam nos rios, bebiam, né, ou pegavam a água que precisavam e aí faziam os dejetos, né, e jogavam nos próprios rios. A primeira obra de saneamento básico no Brasil efetivamente foi feita em 1561. Estácio de Sá, que era um militar português que foi um dos responsáveis pela fundação da cidade do Rio de Janeiro, mandou construir um poço para abastecer a cidade. Então as pessoas, ao invés de irem nos rios, né, nos cursos d'água superficiais, elas iam nos poços e pegavam a água. Outra obra importante nesse primeiro período foi a construção do que hoje é conhecido como os Arcos da Lapa, que nada mais são do que aquedutos, né, os primeiros aquedutos do Brasil, que levavam a água do Rio Carioca para um chafariz. E essa obra começou a ser construída em 1673 e só foi concluída em 1723. Então vocês percebem que demorou até acontecer essas transições. Nesse período colonial, era muito comum as casas mais ricas, das famílias mais ricas, terem escravos específicos para esse serviço de recolher a água dos poços, né, do chafariz que seja, e levar para as casas. E tinham os escravos chamados de escravos tigres, que levavam os dejetos para o rio. Eles eram chamados de tigres porque eles levavam em jarras e essas jarras muitas vezes transbordavam e esse material, né, o cocô do pessoal, ficava impregnado na pele e queimava a pele desses escravos. Então eles pareciam manchas de tigre, por isso que vem o nome. Depois, no século XIX, por volta de 1800, com a vinda da família real portuguesa no Brasil, a urbanização se intensificou e foi preciso, entre 1850 e 1880, a construção de algumas redes já de abastecimento de água, mas isso não era completo, né? Era muito arcaico, foram feitas só nas capitais, São Paulo, Rio, só em algumas capitais, e não era completa. Então havia muita veiculação de doenças transmitidas pela água contaminada. Bom, passou-se um tempo depois da proclamação da República. Em 1890, 1900, os estados ficaram responsáveis pela higienização, né, e do saneamento das cidades. E as medidas para controlar a saúde e saneamento andavam muito juntas, né? Então muitos médicos sanitaristas eram também higienistas, engenheiros conversavam também com os médicos para chegar em um acordo comum, né, e transformar as cidades a partir disso para controlar essas doenças muito transmitidas naquela época. Dois exemplos de pessoas muito atuantes nessas áreas são o engenheiro Saturnino de Brito, responsável por diversas obras no estado de São Paulo, e o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que foi responsável por uma ampla mudança na capital brasileira, que na época era o Rio de Janeiro, e que, aliás, impôs a obrigatoriedade da vacinação da varíola. E isso gerou muita polêmica na época e até resultou na revolta da vacina em 1904. Então, de lá para cá, o saneamento vem se desenvolvendo. A partir de 1940,
foram formadas autarquias municipais responsáveis pelo saneamento em cada cidade e o saneamento vem se desenvolvendo desde então a passos de tartaruga. A realidade de hoje não é muito empolgante. Cerca de 35 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, 16% da população ainda não recebe água tratada em casa e cerca de 100 milhões, 50% da população brasileira, não tem coleta de esgoto. Esses dados são oferecidos pelo SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, e dão uma boa visão da situação do saneamento básico no Brasil. Porém, esses dados têm que ser vistos com uma certa cautela, porque muitas pessoas moram ainda em zonas rurais e é difícil para as companhias de saneamento municipais chegarem a essas regiões rurais com todos os serviços. Na verdade, é quase inviável de você fazer isso, até porque buscam-se outras alternativas, como a construção de fossas sépticas ou tratamentos alternativos para a situação do esgoto. Então, não necessariamente se o esgoto, se ele não é coletado pelo sistema municipal, não necessariamente ele é jogado diretamente nos rios. Mas é importante saber esses números porque a situação do Brasil não é uma situação confortável. Foi aprovado ano passado, 2020, o Marco Legal do Saneamento, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, que estabelece a universalização do saneamento. Ou seja, 100% dos domicílios brasileiros devem ter acesso à água tratada e, se eu não me engano, 90% devem ter acesso à coleta de esgoto. Isso são metas, né? Não quer dizer que a gente vai alcançar elas, mas são metas bem definidas para a gente tentar e buscar alcançar o mais rápido possível. Porque é o que eu falei no outro vídeo, que saneamento básico de qualidade mexe e influencia lá na outra ponta, na ponta da saúde. Então é muito importante que a gente tenha isso, esses serviços, e toda a população tenha. E aí, sabia sobre a história do saneamento no Brasil? Comenta aqui embaixo, também comenta o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. E por hoje é isso. Tchau, tchau, boa semana, pessoal!